pessoal, aqui é a Raíssa Michalski, esse é o canal Biblioteca Fantástica. Hoje eu estou aqui com a Tamires, do Resenhando Sonhos. Até que enfim conseguimos nos encontrar. Eu já falei muito dela aqui no canal e já apareci no canal dela. Sim. E finalmente estamos aqui juntas e hoje nós vamos indicar alguns livros favoritos de alguns gêneros. Nós escolhemos aqui alguns gêneros de assuntos aleatórios que nós temos alguns livros para indicar. Sim. E vamos indicar aí alguns para vocês, que a gente não é exatamente o favorito, mas um favorito que a gente gostaria que vocês lessem. A primeira categoria, é claro, fantasia. Eu vou indicar pra vocês Nevernight, acho que a Raíssa não leu ainda. Não. Saiu ano passado pela plataforma 21, já tem o segundo livro que é God's Grave. É uma fantasia muito interessante do Jay Kristoff, porque a sinopse da história parece tão parecida com outras coisas e você vai lendo e é um mundo tão interessante, é uma personagem jovem, protagonista feminina, que ela tem um poder ali, uma coisa que ela não sabe direito de onde é que ela herdou, e ela tem uma história familiar complicada e ela tá indo atrás de uma sociedade meio secreta, assim, que treina assassinos, pra que ela adquira as habilidades suficientes pra ela cumprir uma vingança que ela quer fazer. E ela tem um gato das sombras, um gato que se transforma em sombras ali, e tem toda uma mitologia muito interessante em volta desse mundo, e eu me surpreendi bastante com o primeiro livro, porque apesar da gente ter uma protagonista que ela é jovem, a história tem um tom bem pesado, e aí eleva um pouco o nível da coisa, porque você não tá falando de algo simples, sabe? Então tem algumas cenas que são um pouco mais pesadas, ela tem algumas coisas que são mais complicadas, e eu acho que dá um tom mais sério pra trama, mesmo que a gente tenha uma protagonista bem jovem. E a minha indicação, eu acho que sempre quando eu penso numa fantasia que eu gostaria que todos lessem, eu sempre penso Trono do Sol. Isso já tá um pouco repetitivo aqui no canal, mas Trono do Sol, do S.L. Farrell, é uma trilogia que eu sempre gosto de indicar. É uma fantasia que eu acho incrível, tem uma mitologia própria do mundo, tem uma linguagem própria também, então no início da leitura é um pouco mais chatinho você acostumar com essas palavras, o que significam, mas depois disso a história já flui. E outra coisa que eu acho bem interessante, que eu nunca vi em outro livro, é que, como é uma trilogia, entre cada livro se passa mais ou menos uns 15 anos. Sim. Ele te dá uma linha do tempo geral do que aconteceu nesses 15 anos, mas aí quando o livro começa, o personagem que você estava acostumado no livro anterior já tá 15 anos mais velho. Então você tem que lidar com a história do que já aconteceu, mas você vai acompanhar ele por mais tempo, apesar desses 15 anos que você sabe que aconteceu, mas não tem a história detalhada, você ainda vai acompanhar, e isso o mesmo acontece pro último livro, mas 15 anos se passa também. E eu acho que essa fantasia é incrível e vale muito a pena a leitura. A segunda é ficção científica. Vou indicar pra vocês um livro que eu li esse ano, que se chama Leviatã Desperta, do James S.A. Corey, que é um pseudônimo de outros dois autores, é uma publicação da Aleph. Tem uma série que tá disponível, acho que a primeira e a segunda temporada no Netflix, que é The Expanse, e já tem a terceira temporada. O canal cancelou e a Netflix pegou de volta, se eu não me engano, e vai fazer uma quarta temporada. Se não é Netflix, é uma outra emissora, e é uma ficção científica muito legal, porque é uma space opera, e o inimigo, o alienígena, sei lá, que a gente vai encontrar na história, que eu não vou contar pra vocês, é algo muito diferente do que a gente tá acostumado, sabe? É uma coisa muito subjetiva, é um negócio muito perigoso, e é muito legal ver o quanto a gente consegue sair pra fora, porque é um mundo que já faz uma centena de anos que a gente tá colonizando, a gente tá vivendo, as pessoas já estão vivendo, né, no espaço. Então é uma outra realidade, não é a gente saindo pra desbravar e se confrontar com algo quando você já tá confortável naquele lugar. Pra raça humana foi muito interessante, principalmente porque se criou uma rixa muito grande entre as pessoas que estão na Terra e as pessoas que estão fora da Terra, né? Marte existe, Marte tá colonizada, é uma potência também colonizada por humanos, mas agora chamados também de marcianos. Então é uma história muito interessante, porque mostra uma outra visão e um outro aspecto de ficção científica, de space opera, que eu achei bem legal. É uma série de muitos livros, mas cada livro conta um arco separado. O que acontece é que no livro 2 o mundo vai ter sofrido as consequências dos atos do livro 1, mas você pode ler cada um dos livros separados, e segundo a Aleph a gente vai ter o segundo em breve aqui no Brasil. Eu gostei desse, viu achei só? interessante. Eu só já vou converter a Raíssa aqui já ao vivo. Já vou sair aqui com a minha listinha também. A minha indicação de ficção científica é Jurassic Park, do Michael Crichton.
Esse é uma história que todo mundo conhece pelo filme, mas poucas pessoas sabem que tem um livro, e o livro é incrível. A história dele é mais detalhada, algumas informações a mais, algumas mortes a mais, então eu gostei bastante desse livro. Ele também é da editora Aleph, sem falar que a própria edição do livro é maravilhosa, tem um corte de folha vermelha, ele é muito lindo e eu acho que vale bastante a pena a leitura. Eu sou super fã dos filmes de Jurassic Park e adorei essa leitura. Tem também a sequência, que é O Mundo Perdido. Esse eu não gostei tanto, mas assim, o Jurassic Park eu já indico, e às vezes vale a pena também, que às vezes você gosta de Um Mundo Perdido também, mas a minha indicação mesmo é de Jurassic Park. Eu tenho, mas ainda não li. A terceira é romance. Essa foi um pouco difícil pra mim, porque eu leio pouquíssimo romance, mas eu vou colocar aqui um Young Adult, que o foco tá na parte amorzinho da história, assim, que é um livro que eu amei ter lido, que foi Três Coisas Sobre Você. Da Julie Bauxban, alguma coisa assim. É a história de uma menina, ela se muda pra uma cidade nova, ela começa num colégio novo, e aí ela recebe um e-mail anônimo dizendo: olha só, se você precisar de dicas, ajuda aí, eu posso te ajudar. Mas a pessoa não se identifica. E aí a pessoa começa a conversar com ela, e eles começam a trocar uma ideia, e ela não sabe se a pessoa tá falando com ela porque realmente quer ajudar, ou se tá armando uma pegadinha pra ela, porque é o que os cenários mostra. E aí eles vão acabar, ela também não sabe se é um homem, se é uma mulher, ela não sabe o que tá acontecendo ali, e eles vão acabar criando uma relação de certa forma. Eu li esse livro antes de ter lido, por exemplo, com o Amor Simon, e eles compartilham de algumas coisas ali, mas é uma história super amorzinho, e é uma daquelas histórias que termina num ponto que você queria muito saber o que vai acontecer depois, mas é um livro único, então fica aquele quentinho no coração, porque é uma história muito bonitinha, de um romance que acontece meio que primeiro muito por um lado, porque até o final você não sabe se aquela pessoa realmente é um garoto, se aquela pessoa realmente tá fazendo aquilo porque gosta dela, então você fica o livro inteiro com o coração na mão junto com a protagonista. A minha indicação é Um Dia, do David Nichols. Essa é outra história que eu também conheci pelo filme, e é um romance que eu adoro, e ele também é contado de uma forma bem diferente, que ele vai trazer a história de um casal, e é contado apenas um dia desse casal todo ano. Aí o relato é através de cartas, ou mesmo o que está acontecendo com esses dois personagens naquele dia específico, naquele ano. E eu achei bem interessante, você fica torcendo por eles ao mesmo tempo que um começa a fazer muitas besteiras, e a outra vai crescendo, ou vai complicando a vida, mas vai acompanhando aquele dia desses dois personagens e torcendo por eles. E é uma história que eu gostei bastante, é um romance que eu indico. Quarta categoria, romance de época. Eu vou indicar pra vocês Volte Para Mim, da Paola Alexandra. É uma autora nacional, é o lançamento de agora. Eu só tinha lido romance histórico anteriormente, e Volte Para Mim foi meu primeiro romance de época mesmo. Eu tô com Julia Quinn na minha estante tem há um tempão, pra começar a ler aquela série que todo mundo ama dela, que é os Bridgertons, não sei o que lá, a família lá enorme que tem aquele monte de irmão. Mas eu ainda não peguei pra ler, porque não é um gênero assim que me chama muito atenção. Mas eu gostei muito da história da Paola. Eu acho que ela conseguiu contar uma história que tem um romance, que é um traço característico de romances de época, mas não é a coisa mais importante da história dela. Tem uma trama familiar muito legal, é muito forte também, que faz com que a gente se relacione e se aproxime dos personagens. E é uma história curtinha, uma história que tem uma essência muito bacana pra contar, e que acabou fazendo com que eu tivesse um primeiro contato específico assim muito bacana. Minha indicação é do Amor nos Tempos do Ouro, da Marina Carvalho. Essa é uma história que se passa na época escravista da Corrida do Ouro em Minas Gerais e São Paulo. Eu gostei bastante dessa história, conhecer um pouco mais do estado, né, que eu sou de Minas Gerais, então foi um romance interessante para se conhecer um pouco mais a respeito da história desse meu estado e do Brasil no geral, que foi um período importante da nossa história. E foi um romance que, quando ele começou, eu pensei que o casal já tinha se formado, e ele acabou me surpreendendo, que nos primeiros capítulos eu já tinha pensado, eu acho que o casal vai ser esse, mas ele acabou me surpreendendo nesse sentido, e foi uma leitura que eu gostei bastante de fazer, e eu achei que ela mostrou bastante essa carga histórica da época, apresentando bastante a questão dos escravos, como eles eram tratados e o que acontecia com eles nas grandes fazendas.
e a ambição das pessoas com herança, o próprio do abuso dos escravos nessa época. Quinto é um suspense barra thriller. A minha indicação é A Mulher na Janela, foi do gênero o melhor livro que eu li esse ano, do A.J. Finn, tava na Bienal, livro autografado, E foi uma história que me surpreendeu bastante. É uma trama onde a gente tá na cabeça de uma protagonista que ela sofre de agorafobia, ela não consegue sair fora de casa, ela tá fazendo um tratamento pra isso, tá tomando remédios, mas ela também é alcoólatra. Então a cabeça dela é uma confusão, ela começa a viver uma história onde ela acompanha um vizinho que acabou de se mudar, uma família que acabou de se mudar. As coisas vão acontecendo de uma forma que você não sabe se o que tá acontecendo realmente tá acontecendo, se é algo que ela tá imaginando na cabeça dela, ou se é uma consequência dos remédios e da bebida que ela tá tomando. E aí a gente tem tipo uns 2 ou 3 momentos onde a história super gira e você descobre que você não tava entendendo nada do que tava acontecendo realmente. Então é uma história que começa muito perturbadora, porque o leitor fica muito se sentindo como a personagem tá se sentindo, e a partir de um ponto a gente se desconecta disso e passa a enxergar a história de verdade, e aí começa a ficar em cima da protagonista pra tentar, de alguma forma, com que ela enxergue também o que a gente passa a enxergar. Então foi uma história que eu adorei ter lido e que eu super recomendo também. A minha indicação é Misery, do Stephen King, que foi o meu primeiro contato com esse autor. Ele vai trazer a história de um personagem que ele é um autor famoso, e ele escreveu um livro meio que concluindo a história famosa dele, só que tem uma fã que é meio psicótica, psicopata assim, e ela não gosta nem um pouco do final que ele deu pra série. E esse autor acaba sofrendo um acidente de carro e essa fã louca encontra com ele e vai fazer muitas coisas bizarras com ele, obrigando ele a escrever uma continuação para essa história. Esse é um suspense assim que dá muita aflição, tem um pouco de mutilação, então em alguns momentos a gente sente algumas partes do nosso corpo meio doloridas. Eu achei um pouco tenso, mas gostei da experiência. E me fez ter vontade de ler também outros livros do Stephen King. 6 é uma trilogia ou série. Eu vou indicar pra vocês A Sombra do Corvo, do Anthony Ryan. Eu terminei de ler o 2º livro agora. É uma história que também não é muito comentada aqui no Brasil. Uma trilogia que tá toda completa. Eu gostei bastante do primeiro livro. É aquele tipo de história que você acha que você sabe o que você vai encontrar ali, mas é uma história muito adulta, que tem algumas coisas em comum, por exemplo, com As Crônicas do Matador de Rei, do Patrick Rothfuss, mas com um protagonista adulto e muito mais sério, né? Uma trama muito mais realmente adulta e complexa. E eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer no último livro. Eu não gostei tanto do 2º livro quanto eu gostei do primeiro, mas eu acho que o 3º livro, as peças se moveram pra um lugar no tabuleiro onde o 3º livro tem tudo pra trazer uma grande história. Então fica a minha indicação pra vocês, porque eu acho que vale a pena conferir. O meu é Mundo de Tinta, da Cornélia Funke. É uma trilogia que eu adoro. Já falei muito aqui no canal, já falei lá no canal da Tami também. Mas é uma trilogia que eu gostaria muito que o pessoal conhecesse. É de uma autora alemã, a Cornélia Funke. E ela vai trazer um mundo fantástico, né, o mundo de tinta, e nessa história tem um personagem que, ao ler um livro em voz alta, ele consegue trazer um personagem de dentro desse livro pro mundo real. Mas, em contrapartida, uma pessoa do mundo real entra pra dentro do livro. Então, ele vai descobrir isso numa situação não muito legal, e aí nós teremos o desenvolvimento dessa história. É uma fantasia que é muito legal, ela é mais, digamos assim, infanto-juvenil, mas eu acho que vale muito a pena a leitura. 7º, um nacional. Eu vou indicar Mulher com Brânquias, que eu li da Patrícia Baikal. É um realismo mágico e é muito interessante porque é uma mulher que ela começa a ter alucinações com um peixe gigante do nada, assim, e a gente não sabe direito o que tá acontecendo, se a gente tá dentro de um mundo que tá sofrendo alguma distorção, se é a cabeça da personagem que tá meio pirada e ela tá passando por alguma coisa. Então é uma história que você fica o tempo inteiro sem entender direito o que tá acontecendo, e tem um finalzinho assim, que é daquele finalzinho que você tipo, ai, tá tudo explicado, né? E aí a autora tipo diz 2 frases que termina o livro e fica, tá, eu realmente não sei se aquilo que eu tinha entendido como explicação tá bem. Então eu achei bem legal, e é uma história super curtinha, de autora nacional, então acho que vale a pena conferir. O meu é uma fantasia nacional, que é o Espadachim de Carvão, do Afonso Solano.
Essa é uma fantasia que vai trazer essa história, se passa como se fosse em um mundo medieval próprio criado pelo autor. Eu gostei bastante dessa história, já tem 2 livros publicados, tem um terceiro a caminho. Ainda não sei quantos livros vão ser essa série e também, mesmo lendo esses 2 livros, ainda não entendi qual o caminho que o autor quer direcionar nessa série, mas estou gostando muito da criação de mundo, dos deuses em que se baseia essa história e eu acho que vale a pena conhecer esta série, por enquanto, de 2 livros. 8º, Young Adult. Eu vou indicar pra vocês O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Tá virando filme agora. E, gente, é uma história muito interessante. Vai falar sobre racismo, sobre o quanto a comunidade negra é oprimida e não levada a sério quando se trata de cumprir as leis de verdade. A gente tem uma protagonista aqui que ela vai ver um amigo dela ser morto por um policial, sendo que ele não fez absolutamente nada pra ser morto por esse policial. E aí ela vai começar uma luta que é uma luta da comunidade, mas também é uma luta dela de saber se ela tem a força suficiente pra levantar a voz dela e pra lutar por justiça. O filme tá com um trailer que tá bem fiel, então eu tô bem curiosa. Eu acho que vai ser uma história muito importante de ser retratada no cinema e vale muito a pena conferir o livro. Eu escolhi uma história fofinha que é Simon vs Agenda Homo Sapiens. Foi um livro que eu li bem recente. Eu gostei bastante da história. O Simon, ele é um menino gay, mas ele não se revelou ainda pro pessoal. E ele troca e-mails com um amigo virtual que ele sabe que é da escola dele. Então, durante o livro nós vamos tentar aí conhecer. O Simon também está super curioso para descobrir quem é esse amigo que ele troca e-mails. E ao longo do livro nós vamos ter algumas dicasinhas por aí que, se prestarmos atenção, mais ou menos, no final dá pra entender, ó, faz sentido quem realmente estava mandando e-mail. É uma indicação. Tem filme também, eu já assisti o filme, apesar de algumas trocas que teve ali. Teve uma coisa específica no filme que eu não gostei, mas de forma geral eu achei uma adaptação bem bacana. Um filme bem fofinho também que vale a pena assistir. 9, um clássico. Eu vou indicar pra vocês Os Miseráveis, do Victor Hugo. Foi uma leitura que eu fiz já tem uns 2 anos eu acho. Foi 2016 ou 2015. E eu achei que ia ser muito difícil, achei que eu ia sofrer, mas foi uma leitura tão legal, gente, uma leitura tão gostosa de fazer. Eu gosto muito que mistura essa questão de pegar pedaços da história e se passa num momento da história muito interessante também. Tem o filme, né, que é um musical, e foi uma leitura, assim, que eu acho que vale super a pena, porque é um dos livros do Victor Hugo que é mais importante aí também, né, dentro dos clássicos aí do autor. E é uma história que é muito fácil de ser entendida, sabe? Não é aquele clássico complexo, rebuscado e tal. Apesar dele ser longo, você consegue caminhar pela história de forma muito fácil. Eu tô lendo ele atualmente e tô gostando bastante da leitura. Já cheguei a ler um resumo, assim, de umas 200 páginas de Os Miseráveis, mas estou surpreendendo com a leitura. E como você falou, ele realmente não é muito complexo de entender. Dá pra caminhar a leitura tranquilamente. E a minha indicação é o Sol é para Todos, da Harper Lee. Foi uma leitura que eu fiz no ano passado, pensando em um clássico mesmo, que eu já tinha ouvido o pessoal comentar e eu queria ler. E é um livro que trata um pouco a respeito de racismo, numa época em que isso, apesar de hoje ainda a gente não poder falar que já está 100% ok, mas era uma época mais complicada. E nós vamos ter um julgamento em que um negro é acusado e vamos acompanhar esse julgamento e várias coisas acontecendo numa cidade e numa vila próxima, em que as pessoas realmente acreditam que esse negro é culpado, apesar de ter provas que ele não seja. Então nós vamos acompanhar, é um livro que tem alguns momentos tristes, que dá aquele apertozinho no coração, e é uma leitura que eu indico. Então, pessoal, esse foi o vídeo para trazer essas indicações aí de diversos gêneros, também da Tamires. Muito obrigada por fazer vídeo aqui comigo, Tamires. Tô adorando estar aqui. A Bienal proporciona muitas coisas pra gente, né? Sim. Então espero que você tenha gostado das minhas indicações e também das indicações da Tamires. Vou deixar o canal dela, mas acredito que vocês já conheçam. E saiu um vídeo lá no meu canal também, com uma tag de fantasia bem legal, onde a gente deu muitas e muitas dicas. Como nós somos ávidas leitoras de fantasia. Sim, nada mais justo, né? Então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam então de ir lá conferir esse vídeo, conferir o canal da Tamires também, de deixar o seu joinha aqui no vídeo e também de se inscrever no canal. Uma boa leitura e tchauzinho!